Salve, pessoal! Aqui, mais uma vez, o nosso podcast Tirei do Texto. Hoje eu trago aqui um casal muito amigo, querido, mas antes de apresentar ele para vocês, eu vou aqui dar um toquezinho dos nossos apoiadores. Sam Máquinas e Café. Venda, aluguel e assistência de máquinas de café, automáticas, superautomáticas, profissionais. Venda de insumos para máquinas, cappuccinos, café em grão, café especial e achocolatados. Assistência e suporte para a sua máquina automática de café, seja para cortesia ou venda de doses. Conte conosco, a Sam fica ali na Bento Gonçalves 217, esquerda, e o orçamento, sem dúvida, maiores informações pelo WhatsApp 53999715205. Eu tive que ler, porque é muita coisa que esses caras oferecem, então não tinha como não ler. Também conosco, Pizarro, o nosso amigo Rafael lá. O Pizarro, a gente costuma dizer aqui que são mais de 20 mil itens. Como fica muito difícil falar todos aqui, né? Então, dá uma passadinha ali na Tupi Silveira. A gente vai deixar aqui embaixo aqui os endereços, os arrobas, para vocês terem mais informações. E como prometido, né? Hoje, aqui, tô com um casal de advogados, né? Eles são casados, tem uma filha. Eu vou começar pelo nome da filha, Teodora, e vou deixar para que eles se apresentem com vocês. Ela, bióloga por formação e advogada, e ele, advogado, quase doutor, né, Vilmar? Vilmar e Bruna. Prazer ter vocês aqui. Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho de sempre. E se apresentem, por favor, quem é, Vilmar? Começar pela Bruna, né? Primeiras damas. Que é mais bonita, obviamente, e Primeiras pela beleza também, né? E aqui a gente tem uma maquininha de café do Sam, tá? Não querendo te cortar. Então, quando vocês quiserem servir, fique à vontade. Essa é só uma deles, né? Eles têm várias outras lá de vários modelos. Bruna, por favor. Bom, Dadinho, muito obrigada pelo convite. Nós estamos muito honrados de vir aqui ao teu programa e te parabenizar pela tua iniciativa inovadora obrigado, de trazer a tua fala, tuas reflexões, teus pensamentos de igreja, de Deus, que a gente precisa tanto, né? E eu digo assim, nada é por acaso, né? Fazia tempos que não nos víamos, não conversávamos. É verdade. A correria do dia a dia sempre faz com que a gente se afaste, mas o teu programa acabou nos unindo novamente, né? E, enfim, muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou Bruna Robaina, sou advogada, como já falaste, né? Minha área é Direito da Saúde. Também sou bióloga, né? Me formei há bastante tempo em biologia, depois fui para a área do direito. Sou mãe da Teodora, tenho hoje 8 anos, né? E também sou filha, sou amiga, sou esposa. Enfim, né? Sou sonhadora, gosto muito de refletir. Até eu e o Vilmar, a gente costuma fazer muitas reflexões sobre tudo, sobre vida, sobre carreira, sobre vida, espiritualidade, religião, tudo, sobre tudo um pouco. Então, sou uma buscadora, estou sempre querendo aprender, sempre querendo, enfim, viajar nos pensamentos e conhecer pessoas e estar sempre inovando e sempre mudando para melhor, sempre buscando. Enfim, acho que é isso aí, um pouco de mim é isso tudo. E muito mais, né? A gente não se limita a nós mesmos, muitas vezes. A gente está sempre buscando se conhecer, mas é difícil nos limitarmos a descrevermos sobre nós mesmos, né? Mas a gente vai conhecer mais um pouquinho daqui pra frente. Fala, Vilmar. Dadinho, vou aproveitar aí as palavras da Bruna, que já agradeceu o teu convite. Eu te mandei uma mensagem seguida que tu me convidasse, dizendo que tu foi um instrumento aí que honra. Né, de Deus aí pra gente poder falar um pouco Amém. da palavra, né, das boas novas aí. O Vilmar é filho do Vilmar pai, filho da Marlene, esposo da Bruna, pai da Teodora, né? Sou católico há bastante tempo, né? Apesar de meus pais serem espíritas, né? Eu sempre me identifiquei com a religião já na escola, eu estudei em escola católica, depois participei de movimento como Emaús, né? Hoje trabalho profissionalmente como advogado e como professor universitário no curso de Direito, né? E estamos aí para trocar umas palavras aí, poder divulgar aí a palavra de Deus aí, né?
Que legal, coisa boa. Gente, então, né, mais uma vez, me torno repetitivo, né? Prazer em ter vocês aqui. Queria começar assim com a Bruna. Eu sempre começo com as mulheres quando vem casal, tá? Bruna, tu é formada em biologia, né? Eu te conheci, não me lembro agora se eu já fazia faculdade, mas aí lembro depois de tu fazendo biologia. Após formada, o que te levou, assim, a mudar completamente, né, para a área do direito? Foi por ver a atuação do Vilmar? Foi alguma coisa que te inspirou lá dentro, assim? Conta pra gente. Interessante essa pergunta, né? Porque eu acho que escolher a profissão é uma escolha muito difícil. A gente se forma muito jovem, né? Eu me formei com 17 anos, eu não sabia muito para onde ir, o que eu queria, nem me conhecia muito bem para saber quais eram as minhas habilidades, né? E aí, enfim, o Vilmar, por ser mais velho que eu, por estar se formando, quando a gente se conheceu, ele estava se formando em Direito e ele vai fazer uma faculdade. Eu fui fazer um curso de Biologia, que era uma disciplina que eu me identificava no ensino médio, enfim, fui. Gostei muito desse novo mundo da universidade, me abriu muitas portas, estagiei em órgãos, em lugares que me oportunizaram conhecer pessoas e crescer pessoalmente, profissionalmente. Tinha o sonho de ser bióloga marinha. Isso. Legal, Na verdade, foi muito por essa área. Eu queria ir para fazer oceanologia. E como não tinha oportunidade de sair, fiquei em Bagé e fui fazer ciências biológicas na Urcamp. E como eu falei, foi muito, muito produtivo para mim. Cresci muito como pessoa e profissional, mas me formei e fiquei naquele limbo ali de muitos jovens que se formam e não sabem para onde ir no sentido do mercado de trabalho, né? Porque eu estagiava, mas quando me formei fiquei desempregada e tinha que buscar um lugar, né? Mas como o meu curso era docência, eu não me identificava naquele primeiro momento ali como professora. Hoje eu já vejo que aquilo, na verdade, era um certo medo e receio de enfrentar uma sala de aula, uma insegurança, né? De enxergar o meu potencial. Então, vejo isso muito claro hoje. E, na verdade, não foi falta de interesse e não foi falta de vontade. Foi um medo que realmente me paralisou naquele momento ali e eu resolvi que eu não ia atuar. E fiquei assim, sempre trabalhei com vendas e, enfim, fui até para trabalhar eu lembro que na época que eu cheguei a trabalhar na Miolo, na vinícola Miolo. Vendia bolsas também, né? Tu tinha um perfil sobre bolsas, né? Foi aí quando nesse meio tempo, eu fui para Miolo, né? E aí eu tinha até a proposta de trabalhar na área, então entrei no trabalho administrativo, mas depois ia progredir como bióloga, né? Só que nesse tempo, né, eu e o Vilmar já estava fazendo as contas. Quase 20 anos. Vamos fazer 20 anos, né? Então, 20 anos de namoro. E aí, nós já éramos casados, nós resolvemos ter uma filha. Não, vamos aumentar a família, vamos ter uma filha, vamos ter. Só que nesse tempo eu ia de manhã, voltava praticamente à noite, era mais puxado, enfim. A gente resolveu, vamos ter. Aí eu resolvi parar, abrir mão desse trabalho, porque eu via que a gente tinha várias prioridades como pais, então não ia dar para conciliar. E aí eu ouvi o Vilmar disse, Bruna, quem sabe tu não abre um negócio, não empreende, porque eu tinha essa questão das vendas, né? O primeiro emprego que eu tive foi no comércio em Bagé, e aí eu vou montar um negócio. Aí veio a Pendurela, eu montei uma loja online, que na época foi bem inovadora, porque não tinha essa questão de que hoje a venda online, o e-commerce... Tava começando, né? Foi ali no comecinho, ali, né? Isso, e aí como já tinha relacionamento, enfim, deu certo e comecei as vendas, mas essa coisa do profissional sempre foi uma coisa que ficou assim, eu queria buscar, mas não sabia como. Mas aí fui para maternidade, tive a Teodora, quando a Teodora fez 1 ano, o Vilmar sempre me incentivando, né? Vamos fazer direito. Eu, novamente, com medo e insegura, pensava, não, direito não é para mim, não. Estudar de novo, né? E eu já tinha mais de 30 anos, né? Aliás, 28 anos, eu não tinha feito 30 anos ainda. Eu disse, não, nem pensar, e rígida, né? Aí, Aí a Teodora nasceu e realmente a gente muda muito depois que a gente tem filhos, né? Tu sabe, né, Nadine? E aquilo foi
uma injeção de ânimo para mim. Eu disse, não, agora eu preciso fazer alguma coisa para mudar de vida. Porque eu quero ser uma mãe, eu quero ser um exemplo, eu quero que ela me veja como profissional também e queira seguir os sonhos dela e a partir daí, independente do que escolha, que ela me veja como uma pessoa que correu atrás e que ela também pode, né? E nada melhor, porque eles são umas esponjinhas, eles seguem muito a gente, né? O que a gente, muito mais do que a gente fala, o que a gente faz, né? E aí eu resolvi entrar no direito quando ela tinha 1 ano. Eu lembro que o Vilmar fazia 13 disciplinas só, o Vilmar ficava com ela. A minha sogra, minha mãe, era uma logística toda. E aí nossa, abriu o meu mundo. Aí realmente foi uma virada de chave. Porque eu sempre disse, eu digo, se eu não gostar, pelo menos vai mudar minha forma de olhar o mundo e me colocar nele, né? E realmente foi o que aconteceu. Eu conheci pessoas, eu comecei a me posicionar, comecei a demonstrar o que eu pensava, o que eu sentia, que era uma coisa que eu tinha muito medo de demonstrar o que eu pensava, o que eu sentia, o que vão pensar, ou se eu tô fazendo errado, se eu vou magoar alguém. Eu tinha muitas essas inseguranças, como a gente estava falando antes do programa. As crenças limitantes, né? Coisas que a gente traz da infância que carregam, né? Enfim, e aí foi ótimo, foi muito assim, foi a melhor coisa. Eu digo, o Vilmar é um cara, assim, que ele inspira muitas pessoas, ele orienta caminhos, e esse, com certeza, eu devo a ele, como muitos, mas esse foi o principal, porque foi dali que eu realmente me encontrei, me achei, né, e realmente é isso que eu vou fazer. E aí sempre pensei, eu não vou advogar, eu não vou fazer concurso, né, até pela questão ali do concurso, que tem que dedicar durante um tempo, e eu já queria uma coisa imediata para já. E ele também já tinha escritório, e aí eu fui para assumir o escritório, porque também ele não estava conseguindo dar conta na questão da docência, e eu fui, e aí me formei, e aí acabei indo para a área da saúde, me especializando, que é uma coisa que hoje é o meu propósito de vida, né, que é trabalhar nessa área, né. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, foi por isso que eu fui pro direito. Ah, que legal, legal. Tá, e na área da saúde, tu diz assim, sou leigo, tá? Tu pega, tipo, a mãe tem um filho, sei lá, autista, tá tendo... Um exemplo, tá? Tá tendo dificuldade, sei lá, na escola, alguma coisa, pode procurar a ti pra sei lá, Isso. né? Se pudesse explicar um pouquinho, assim... Tá, foi mais uma dúvida que eu tinha quando eu me formei, não sabia para que área ir. O direito tem N áreas, né? E acabou que a biologia lá de trás, de 2012, no qual me formei, acabou vindo agregar de alguma forma o direito da saúde. Por quê? Porque eu vi que realmente não... Eu lembro que na época, foi até a minha cunhada, a irmã do Vilmar, que falou para nós, quem sabe vocês não vão para essa área da saúde, porque na época ela trabalhava na oncologia, ali na Santa Casa. Ela é farmacêutica. Ela é farmacêutica. E ela, quem sabe vocês não vão para essa área da saúde, eu vejo que tem muita demanda e a gente não sabe muitas vezes para quem, né? E aí o Vilmar, quem sabe? Eu disse, é mesmo. Vamos ver um pós, vamos estudar, vamos ver se realmente... E aí eu fiz o curso, né? E aí me abriu um leque de opções. E realmente, como tu falaste, as ações são inúmeras, a forma de trabalhar é muitas, é um campo grande, é um campo vasto, é um campo que ajuda muitas famílias no sentido de orientar mesmo dos direitos, não só da saúde, mas também escolar, educação, toda essa questão do autismo mesmo, que nós estamos vendo uma demanda grande, a questão do tratamento multidisciplinar, né? A escola também, ao monitor, enfim. E também ações de medicamentos, né? De solicitar o SUS, todos têm o direito ao acesso a medicamentos, né? E, enfim, cirurgias, plano de saúde, a questão das negativas, muitas vezes abusivas. Enfim, é muito vasto a minha área, né? Mas, mais ou menos, é nesse sentido que eu atuo, assim, contra os planos de saúde, quando tem essa questão da negativa ali, abusiva, orientar as pessoas quanto a isso, e também o acesso à saúde do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde. Tá. Bom, o Vilmar, desde que eu conheço o Vilmar, sempre foi um cara muito articulado, né? De saber, de se expressar bem, falar bem. Não acho que... Jamais imaginaria ter vindo outra profissão que não fosse de advogado, né? Sabe, Dadinho, a gente se conheceu geralmente no movimento Emaús, né? Isso. E aí a gente tá num momento ali de faculdade, já escolheu o curso, né?
E aí a gente participava ali, acho que eu fiz com 18 anos, eu acho que o movimento. E até depois eu quero falar que o primeiro convite eu não quis, eu fiquei prorrogando, dizendo que eu acho que não é agora, não sabia bem o que era, como é que era, e aí depois no segundo momento eu aceitei o convite, né? Mas a minha profissão, por exemplo, de professor, o bacana é que a gente tem um contato com muitos jovens, né? Então, e ali eu acho que aquele contato com os jovens nos torna um pouco jovem também, porque a gente está sempre por dentro do que está acontecendo com a juventude, do vocabulário deles, né? Uhum. E eu acho que isso daí vai sempre nos renovando e ajuda, né? O nosso cérebro a não ficar muito velho, não ficar muito arcaico, né? Então, essa troca aí, talvez a gente passe um pouco de conhecimento para eles e eles passem um pouco de juventude para nós, né? Então, essa troca é legal. E na advocacia, eu acho que eu sempre tive um espírito contestador, assim. Eu sempre nunca aceitei as coisas. Meu pai, por exemplo, é militar. Aí, meu pai teve uma época, nunca me obrigou, sempre me deixou à vontade para escolher minha profissão. Mas chegou ali quando estava chegando perto dos 18, 17 anos, ele perguntou: tu não pensa em fazer carreira militar? Aí eu parei e pensei assim, olha, eu acho que não vai funcionar muito bem, porque eu vou querer contestar o superior lá, acho que eu vou passar mais preso do que, não vai rolar. Do que solto dentro do meu quartel, né? Então, vamos tentar outra coisa, né? E aí e eu não tinha bem não sabia bem definir que curso também. Eu acho que essa incerteza a gente escolhe muito jovem, né? Na verdade, o curso. E aí um amigo meu disse que ia fazer curso de Direito e ali surgiu a ideia. Não tinha ninguém na família, não sabia bem como é que funcionava a profissão de advogado ou qualquer área da área jurídica. Mas por eliminação eu sempre falo, na faculdade, por eliminação eu fui pensando, né? Bom, matemática... Fora. Tá? Área da saúde, não posso ver sangue, não vai funcionar muito bem, né? Então, aí, gosto de português, gostava de biologia, gostava muito de história, gostava de geografia, dessas áreas, assim, boa leitura, eu acho que é bacana, né? Então, vamos tentar o curso de Direito e vamos ver. E me apaixonei pelo curso, nunca tive dúvidas, né? Sempre tem aquela história da crise na metade da faculdade, se é ou não é o curso certo. Nunca tive, né? Então, dali eu já saí para formação, para cursos de especialização, né? Aí depois já concluí mestrado e, como falaste, estou terminando um doutorado aí. Eu acho que esse ano a gente conclui, tem que concluir, né? de Política Social e Direitos Humanos na Católica de Pelotas. Ali, né? Então, é bem interessante. Então... E essa especialização, Silvio Martu, sei lá, quando te formou, tu tinha essa ideia de seguir para ser de mestrado, doutorado, para ser professor, ou tu... Porque eu lembro de tu advogando, até eu tive umas causas contigo lá, e aí depois eu vi, cadê o Vilmar? O Vilmar não tava no escritório, cara, o cara tava ralando lá para se especializar, né? Sim, na verdade é o seguinte, quando eu fui da faculdade, eu fui do diretório acadêmico. Eu fui por 2 gestões tesoureiro e na última presidente do diretório acadêmico. Nessas vivências, eu passei a participar dos bastidores da faculdade. Né? Então, aí a gente andava na sala dos professores, conversava com a coordenadora, né? Tinha contato com o reitor, e esses bastidores que eu fui me apaixonando pela vida acadêmica. Então, ali eu já sabia. Então, aí eu terminei a faculdade, ganhei uma bolsa para a Escola da Defensoria Pública em Porto Alegre. Aí fiz o curso, aí depois fiz uma especialização em Direito do Consumidor e voltei para Bagé. Fiquei 2 anos em Porto Alegre e voltei para Bagé. Quando eu voltei para Bagé, a Urcamp estava lançando um curso de especialização em docência do ensino superior, que era uma preparação para aqueles que não tinham área pedagógica, que nem a biologia da Bruna, quem não tinha aquela formação, porque assim, quem é bacharel em Direito, quem é engenheiro, tudo mais, eles não têm essas disciplinas na faculdade. Então, na verdade, quem vira professor dessa área acaba tendo que se construir sozinho. E eu fui buscar ajuda, né? Me preparar para, se um dia conseguisse estar preparado. E aí eu fiz uma especialização em docência em ensino superior. E ali eu fui colega de 3 professoras minhas, que estavam também se capacitando. Elas já eram professoras e estavam se capacitando. E eu estava ali fazendo curso para um dia tentar ser professor. E cada professora da área da educação que chegava lá e perguntava: por que vocês estão aqui? E eu dizia: eu quero ser professor. Eu quero ser professor. Você já tinha bem firme na... E de tanto eu acho que elas escutarem que o Vilmar queria ser professor, que quando sobrou uma vaga, aí eu terminei a especialização, aí sobrou uma vaga e a diretora do curso
teve um professor que disse que não ia dar mais uma disciplina e aí estava vago por 3 semanas. Ela me ligou, eu tava fechando o escritório, ela me ligou, Vilmar, eu sei que tu quer ser professor, tem uma oportunidade para ti, tu quer? Com muita dor na barriga, eu disse assim, quero. Então faz o seguinte, passa em casa, pega os teus documentos, traz aqui que eu vou te apresentar pra turma. Assim? E eu, assim, tá, mas o que eu vou... Não, eu preciso te apresentar, eles estão 3 semanas sem professor nenhum, eu preciso apresentar um professor. Aí tu chega lá, tu te apresenta, pede para eles te apresentarem, dá uma petição inicial, era trabalhista, dá uma petição inicial trabalhista lá para eles e depois tu programa tuas próximas aulas. Eu, bom, vamos lá então, né? E aí o que acontece, né? Na verdade, o que eu me dei conta? Isso aí eu falo para todo mundo, meus alunos que querem ser professor e que tem receio de falar e tudo mais. Eu digo assim, eu já era profissional há alguns anos, né? Então aquela experiência profissional que tu tem, um pouquinho para passar para eles, talvez, é muito para eles. Entendeu? Sim. Aquilo ali para eles não têm aquilo ali. Então, eles estão com sede daquelas informações. E tu pode passar aquelas informações com tranquilidade. Então, aí eu acho, bom, é isso aí. É isso aí mesmo. Então, dali não tive nunca mais dor de barriga para entrar em sala de aula, né? E aquilo ali é meu mundo, eu curto. Talvez não seja a profissão mais valorizada financeiramente ou de prestígio, né? Mas para mim, me faz muito bem. Cara, é aquela frase, né, de tu nunca esperar estar pronto pra começar, né? Exato. Porque se tu for esperar estar pronto, primeiro, que tu nunca vai estar. E segundo, que quando vai passar a oportunidade, que nem passou pra ti, se tu tiver esse pensamento, tá, cara, não tô pronto ainda. Professor, dessa vez não vai dar. Cara, talvez foi a última oportunidade que tu teve. Sim, né? Exato. Então, cara, mete a cara, vai lá. Te prepara, né? mas vai com o que tu tem, né? Vai com o que tu tem, exatamente. Exato. Por isso também a importância daquilo que tu gosta, no caso de vocês, o direito, tu tá sempre te preparando, né? Quando surgir a oportunidade, a gente não vai te pegar com o pé atrás, né? Tu vai, tem 20 capítulos. Cara, eu sei 2 decora. Cara, vai lá e atraca aqueles 2, né? Isso aí. Não tem... E aí eu pedi reforço pra Bruna, né? Aí eu comecei a trabalhar algumas horas, e depois me fizeram um convite para 40 horas, por exemplo. Então, é 2 turnos, né? Uhum. E aí o escritório ficava bastante difícil de estar presente o tempo todo no escritório. E eu assim, Bruna, vamos lá, Bruna, preciso de ajuda, quem sabe fazer direito aí, né? Então, tu já vai ter clientela, tu já vai ter que atender e tudo mais. Eu tive essa sorte de começar já. E a Teodora com um aninho, né? Sim. E aí, eu sei que foi difícil para ela, foi difícil para nós, mas em seguidinha se adaptou tudo e a Bruna gostou, e aí... Estamos aí, hoje sócios. Não só no casamento, mas profissionalmente também. Cara, sabe que pegando um pouco do que a Bruna falou e que tu falou, esse negócio de tu ser muito jovem, não saber escolher o que tu quer. Cara, na minha cabeça, eu queria fazer ali, terminar ali o velho 2º grau e, cara, não quero saber de faculdade, eu quero trabalhar, né? E teu pai era militar o pai também, era militar, né? Deve ter feito a proposta em algum Não, momento. Pai, cara, eza. Né? Eu dormia e acordava com aquilo, né? Estudei, mas como não era o que eu queria, né? Tem que ter perfil, errei, né? Errei muito. Mas o militar tem que ter perfil Sim, também, né? Claro. Mas eu digo assim, errei muito com meu pai, né? E com minha mãe, de não ser... Mas aí entra aquelas crenças limitantes que a gente tava falando, né? O medo de dizer não, principalmente pra pai e mãe, né? Sim. Exatamente. E aí, cara, foi. Aí fui fazer faculdade, sei lá, tinha 30 e poucos, né? Fiz 2 anos ali de publicidade. E aí não deu mais por causa cara, a mensalidade e tal, né? Aí fui fazer marketing, na Ideal. Mas o trabalho não é fácil Mais trabalho também, é né? fácil. Não é fácil. Aí veio a Mariá, né? A mais velha. E aí fui pra Ideal fazer marketing, né? Aí fiz. Cara, e aí era assim, ó... a Michelle fazia pedagogia, eu marketing, nós tinha aula à noite. E eu lembro, uns friozão, cara. E a Michelle ia com a Mariá pra sala de aula, cara. E a mãe sempre... A minha mãe sempre... teve muito apreço por isso, assim, da Michelle. A Michelle, com aqueles friozão abaixo de 0, ia lá com a pequena na aula. E tinha uma professora da Michelle que pegava a Maria no colo pra acalmar ela, enfim. Né? E, cara, mas quando a gente quer, né? Já tive alunas com filho na aula. Cara, tu imagina, cara, tu tem que ter uma sensibilidade, né? Principalmente, eu sempre digo que depois que eu tive que eu vivi a gravidez da Maria e da Maitê com a Michelle, assim, cara, nunca mais enxerguei a minha mãe com os meus olhos.
Com certeza. Uhum. Não Nenhuma tem mãe. como. A gente passa a nenhuma entender, mãe. né? É, nenhuma mãe. A gente Cara, passa a eu entender. respeito É. todas as mães, assim, ó, do mato. Eu tenho uma sensibilidade com mãe, assim, com a mulher em si, assim, porque, ô, meu, Uhum. só quem vive eles do lado ali no dia a dia não consegue Porque a gente não dormir, lembra, consegue- né, Dadinho? Claro. Então, quando a gente vê aquilo, a gente vê, realmente a nossa mãe passou por tudo isso e muito, muito pior do que a gente não tinha nem as condições que a gente tem, Aham, né? é verdade, é verdade. Muito menos condições. Eu digo, a vida, por mais que a gente ganhe pouco, a vida que a gente tem hoje, a gente pode dar pro nosso filho, é muito diferente Muito. do que Sim. o teu pai te dava. Muita Muito. facilidade de comprar coisa, tudo, né? A própria questão da fralda descartável, Não, né? Que hoje a gente é, acha é. tão comum, Imagina, né? com E esse monte antes de dia de elas- chuva aí pra secar as fraldas, que jeito, né, cara? Sim. Imagina. Ah, tudo, é. É, tá louco. Cara, e Deus, né? Como é que entrou Deus? Bom, o Vilmar falou ali que sempre usou escola católica, sempre foi católico. Mas como é que entrou Deus na vida de vocês, né? E se foi Deus que uniu vocês, se você sente assim que, cara, realmente foi Deus que foi os caminhos que Deus colocou no nosso caminho. A nossa história, assim, começou meio muito engraçada, porque nós éramos amigos antes, então a gente até Eu hoje conheço a gente uma tem história parecida com essa. Também, né? Exatamente, a gente compartilha da mesma vivência, né, Dadinho? Então tu sabe como é que é, né? Uhum. Quando começa assim, começa com um sentido diferente, né? Até Uhum. hoje nós somos casados, somos namorados, enfim, mas nós somos muito amigos. A gente compartilha muito, a gente tem algumas visões diferentes, mas são poucas. A gente costuma dizer que às vezes a gente até um pensa uma coisa e parece que o outro tá pensando a mesma coisa. Eu tava pensando nisso agora, né? A gente Então, vai ficando parecido, eu acho, vai, né? Também. vai, cara, vai. E a gente É. também vai ficando parecido, exatamente. Mas a gente era amigo antes de começar a namorar, né? Uhum. E quem foi nosso cupido foi a minha mãe. Que a minha mãe, não sei, eu acho que foi Deus, exatamente. Essa questão, se olhando, foi uma questão divina. E começou com uma festa pagã, né? Que era o carnaval. Ah, exatamente, foi no carnaval. Porque a minha mãe, assim, sempre minha mãe maravilhosa, que eu tenho um orgulho, tô sempre falando pra ela isso, eu digo, como é que eu tenho uma filha só e já me vejo de cabelo em pé, tu que teve 13, imagina como é que foi, né? E ela naquela a gente tive uma educação rígida, né? Como muitos antes, na nossa época, teve, né? E ela, não sei, foi Deus que iluminou ela e viu que a gente era muito próximo na questão ali de ser amigos. E ela disse, quem sabe, a gente era perto do carnaval, a gente ia viajar pra praia, e ela assim, quem sabe convida o Vilmar pra ir com a gente. Nossa, hoje, eu olhando aquilo, eu disse, meu Deus, aquilo foi totalmente fora de contexto. Minha mãe jamais Sim. faria um convite desses, porque ela sempre foi, mas ela Aí talvez gostava do Vilmar. entre Deus aí, né? Aham. Porque não foi uma coisa esperada, né? Então, hoje, olhando assim, eu digo, com certeza foi uma questão divina, porque jamais ela nunca teve uma atitude parecida com essa, teve aquela. Então, eu peguei e disse, eu vou convidar. E aí, ele aceitou meu convite. Eu não ia pular carnaval, já tava com meus filmes alugados já, do tempo da fita VHS. Aham. Acho que uns 3 ou 4 filmes pra assistir já. Né? Não tinha essas Sócio da facilidades de Iguaçu, hoje, sócio da né? Iguaçu, E aí, ele aceitou. Eu lembro que a gente foi de carro, não cabia, não tinha lugar pra ele. Ele foi de ônibus e nós nos encontramos lá. E aí, desde então, aí a gente começou a namorar. Na volta, né? Na volta. Hum. E, enfim, estamos até hoje juntos. Nunca nos afastamos, sempre aí. Não digo que é fácil, casamento nenhum é fácil, né? A gente Convivência, né? enfrenta, Não é fácil, né? enfrenta muitos desafios, porque vem o filho ainda também é um desafio maior aí, né? Porque cada um vem de uma criação, de uma educação, e aí criar um serzinho ali com pensamentos diferentes, às vezes dá conflito, mas como tu bem falaste, né? Entra Deus nessa situação, porque eu mesmo, como é que eu entrei na igreja, né? Meus pais também, espíritas, e eu só que sempre estudei grande parte da educação infantil e fundamental em escola religiosa, né? E aí tinha uma afinidade, enfim, por essa questão, mas nunca não frequentava igreja, não ia à missa, não tinha feito primeira Eucaristia, crisma, nada disso. E aí quando comecei a namorar ele, eu tinha 17 anos, e aí ele já era do movimento, bem ativo, ele me convidou para fazer o curso. E eu fui, vamos, eu vou fazer. Enfim, foi assim, foi uma caminhada ali que eu iniciei também, que foi muito importante para mim, porque eu saí bem, assim, mexida,
Foi uma coisa que, assim, é uma coisa que mexeu muito comigo, eu me emocionei muito, foi uma coisa que me tocou realmente, assim, porque eu nunca tinha tido nenhuma experiência com Deus como eu tive lá dentro. Uma coisa foi uma imersão, foi uma coisa, assim, tipo, que tu sai do mundo mesmo, tu fica ali, e aí quando tu sai, tu quer que tudo seja como era ali dentro, né? As pessoas, enfim, todas muito ali, aquela questão ali toda da equipe, de servir aquelas pessoas, aquela questão ali de comunhão, de tudo ali, aquilo ali mexeu, tu chega até a me arrepiar, aquilo mexeu muito comigo na questão ali de união, ali de comunidade, que eu nunca tinha vivenciado, né? E aí, tanto é que fiz amizades, que hoje a madrinha, nossos compadres, eu fiz amizade, né, com a Raquel e com o Gustavo lá dentro da casa. No grupo Nós do Emaús. ficamos no mesmo quarto lá. Então, foi uma coisa que realmente, o que Deus une dentro de Emaús é uma coisa muito forte, realmente. Porque realmente forte. eu mesmo hoje, com a função da vida, da correria e da Teodora ter nascido há 8 anos atrás, acabei me afastando. Hoje não sou tão ativa no sentido do curso, do curso de Emaús, do movimento, como nós éramos muito presentes, participávamos de grupos, trabalhávamos, íamos às missas. Hoje a gente até fala para o Vilmar, vamos ir à missa, a gente está sempre tentando, assim, principalmente eu estou sempre puxando e falando, porque agora a gente quer introduzir a Teodora nessa vida. Isso. Desde pequeno, coisas que a gente não teve, porque a gente não teve essa oportunidade, né? Longe de reclamar, deixa eu fazer só um parênteses, porque eu acho que o movimento Emaús, que ele tem a possibilidade daquelas pessoas que não tiveram um lar católico, não frequentavam, ou às vezes, geralmente até são batizados, mas é só o ritual do batizado, e depois nunca mais frequenta, nunca mais participa de nada. Dali tu ter uma vivência intensa e ter uma comunidade, né? Entrar para dentro de uma comunidade onde tu possa compartilhar os mesmos pensamentos, os mesmos estudos e tudo mais. E eu acho que isso aí pega numa idade que as pessoas estão precisando de um apoio, né? Devolver. E cada vez mais, né? A juventude mesmo. Cada vez mais, principalmente agora nessa área de tecnologia, né? Que a gente vê que os jovens estão mais suscetíveis a tanta coisa, tá? A informação tá ali, né? Muita informação, muitas vezes sem filtro, Mas, enfim, a gente queria... E hoje a gente... Nada é por acaso, né? Tudo é obra de Deus. A gente voltou para cá, a gente tá conversando, falando sobre isso. Agora até... nós vamos fazer o Bodas de Caná, né? De certa forma, nós estamos voltando, retornando para essa prática que nos foi tão, assim, nos agregou tanto no sentido de realmente nos aproximar de Deus, que a gente queria que a Teodora também tivesse essa oportunidade de crescer, de se desenvolver na religião e nos ensinamentos de Cristo, né? E nada é por acaso, tudo acontece como tem que ser, né? E é isso, Dadinho. Eu acredito muito, assim, que os desafios estão aí, não são poucos. A gente vê muito a internet hoje, a gente posta foto, todo mundo bem, feliz, família perfeita, margarina, a gente sempre lindo, vai filtro, não sei o quê. Mas, na verdade, atrás, né, disso tudo, tem os desafios, tem os desentendimentos, tem as dúvidas, tem os problemas, e muitas vezes, se a gente não tem a fé, nós temos a nossa fé em Deus, na religião católica, tu também, mas seja ela qual for, se a gente não tem aonde se erguer, a gente não consegue sozinho. É isso que a gente tem muito nisso, assim, ó, a gente não é difícil sozinho, é muito difícil. Isso a comunidade da igreja nos faz levar, a gente fala muito, eu e o Vilmar, é muito mais difícil tu fazer sozinho, em casa. A gente sabe que a gente tem que rezar, a gente sabe tudo que a gente tem que fazer, mas quando a gente tá em casa, só eu, o Vilmar, a Teodora, a gente vê que, assim, é muito mais difícil, e juntos a força, tanto é o poder da oração coletiva, muito maior do que em família mais ainda. Em família mais ainda, né? Então, a gente acredita muito nisso, assim, que é totalmente diferente. E realmente é uma coisa que faz que alavanca, que dá força, que um dia após o outro, e que os desafios vêm, mas que a gente também tem que entregar, né? Eu acho que isso foi um grande ensinamento que eu tive no curso de Emaús, a entrega. Né? Porque a gente pensa muito e raciocina muito, e a nossa mente está assim, e como é que vai ser, e amanhã, e aí responsabilidade, casa...
e filho, e aí tu pensa assim, eu vou fazer o possível dentro da minha realidade, dentro do que eu posso, mas também entregar e confiar em Deus, confiar no processo que Ele tem para nós, que nada é no nosso tempo, tudo é no tempo dele. E eu acho que isso aí, tendo esse pensamento, essa mentalidade, eu acredito que seja muito mais leve. E o fardo seja muito mais leve para Com certeza. seguir. Cara, duas coisas que tu falou ali que eu quero puxar assim um insightzinho. Primeiro que tu falou que tu também, que vocês deu um pensar e o outro, tava pensando que eles ficarem muito parecidos, né? E realmente, cara, isso aí é uma verdade. Que talvez não. Eu que tenho fé, eu acredito, né? Por isso que Deus fala, né? Que quando o homem se juntar à mulher, os dois vão se tornar um, né? Só. Cara, isso aí é um exemplo, né? Corpos separados, mas a intimidade é uma só, né? E o amor faz isso, né? O amor de um pelo outro e o amor a Deus, né? E o outro que eu peguei, tem esse insight, foi da questão dos jovens, que tu lida com bastante jovem na faculdade. E nós estávamos conversando ali atrás da questão de... Tu dizia assim, cara, tu abriu um grupo, não sei o que e tal. Cara, uma que eu gosto, eu acho que é uma missão que a gente tem, né? De estar junto com os jovens ali, passar a experiência, enfim. Mas exatamente também por causa disso aí, né? Por ter duas filhas, eu preciso saber como é que tá o mundo, né? A gente vê pela TV, pelas telas, né? Como é que tá o mundo, né? A gente vê que é só pancadaria, desgraça e tal. Mas como é que a gurizada tá vendo o mundo, né? Como é que tá na realidade aqui que a gente vive, né? Qual é o olhar dos guris para as gurias hoje, né? E apesar do grupo ser masculino, eles me trazem também coisas, eu pego deles coisas também de como que as meninas estão hoje. Né? Infelizmente a juventude não adianta olhar o mundo com a lupa da tua época, Isso, né? exatamente, né, cara? Mudou muito. Não vai compreender. Então, aquilo que nem se a gente for ver assim, ó, o que o meu pai e minha mãe me falavam lá atrás, eu achava antigo. Aí agora mudou. Agora é eu que já... Agora as nossas filhas já vão achar o antigo que a gente pensa, né? Exato. Então, cara, é um ciclo e a gente tem que estar vigilante, muito vigilante, né? Vigilante e orante. Eu tenho 2 evangelhos, né, pra gente passar aqui, que foi que a gente escolheu, né, que eu pedi pra vocês escolherem. Poderia ser um só, mas vocês tomaram a decisão de escolher cada um. E como a gente é um podcast cristão, né, então eu sempre peço pro convidado para ele ou os convidados trazerem um evangelho, um texto, né? Pra gente refletir junto o que representa na vida deles. Então, eu não sei se vocês já estão com ele separado aí, se querem ler. Eu tô com o do Vilmar, que é Bruno, tá com ela. Dadinho, se eu puder começar, até porque eu quero fazer um gancho, porque até claro, do que a gente falando claro, até, né? Na verdade, o meu é Mateus... Eu só oriento. Na verdade, o meu é Mateus 6, de 31 a 34. 31 deixa eu me justificar, apesar de a gente ter escolhido 2, escolhemos 2 bem curtinhos. Eu percebi. Né? Bem curtos, e até a gente um tava... na colada do outro. E um né? na sequência do outro, e ela escolheu dela um dia antes e eu escolhi um dia depois. Eu escolhi o meu ontem e ela tinha escolhido antes. Ela não sabia o dela e eu não sabia, né? Então, na verdade, acabamos escolhendo o Mateus, né? E na continuidade do 6 pro 7, por acaso, tá? O que eu queria utilizar aqui? Na verdade... Essa passagem bíblica aqui, na verdade, é uma preocupação. A gente falou tanto em preocupação, com tantas coisas, falando de preocupação dos jovens, preocupação do mundo, preocupação de tudo, né? E incrível que naquela época, 2000 anos atrás, eles também tinham preocupações, né? Exatamente. Então, Jesus estava pregando e aí perguntaram para ele, tá, e o que nós vamos comer? E o que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Né? E aí essas palavras são do Mateus, e até fui pesquisar direitinho para a gente ver. Mateus, ele era um apóstolo que a princípio ele vivenciou, ele viu, né? Porque tem apóstolos que escreveram sem ter visto Exatamente. O que Jesus disse, o que Jesus falou, né? Foi com relatos e palavras de outras pessoas, né? E a princípio não tem assim bem claro isso, mas a princípio ele vivenciou, né? Então, porque tem uma discussão, porque é Mateus ou Levi. Né? Tem em outras passagens na verdade, ele de Levi, né?
salvo engano, na verdade, era Levi e Jesus chamou ele de Mateus. Isso, aí tem uma discussão, eu fui ler depois, um é nome grego e o outro seria hebraico, né? Então, né? E ele era um cobrador de impostos, né? E cobrador de impostos, não sei até hoje, acho que não é muito bem visto. Né? O pessoal não gosta muito, ainda hoje estava fechando meu imposto de renda lá, dói, né? Assim, mas dói não de pagar, dói porque não reverte, né? É verdade. É uma pena que não teria... Li um livro sobre a Dinamarca, lá eles pagam 55% do que ganham do imposto de renda. Bem, Só que tudo é dado tudo pelo é revertido. Estado. Escola é pública, de qualidade, não tem escola particular. O plano de saúde é público para todo mundo. Então, tá, voltando aqui. Então, a culpa não é dos cobradores de impostos, né? É outros problemas sociais aí que temos no nosso país. Mas não era uma profissão bem vista. Até porque eu fui procurar ver por que não era bem vista. Era porque era o seguinte, porque quem cobrava os impostos eram os romanos. Isso. Né? Então, tu estava trabalhando para o inimigo, porque a Roma estava dominando toda a região, né, de Jerusalém ali. E aí, então, ele poderia cobrar a mais. Né? Então, como chegar? Eu podia chegar lá, dadinho, então o imposto é 5 mil reais. Na verdade, ele entregava 3 para Roma e ficava com 2. Então, tinha todo esse problema. Né? E aí, a ideia de Jesus chamar Mateus ou Levi para ser um apóstolo, ele dizendo, ninguém vai ser excluído. Até quem é desprezado, quem não é valorizado, pode participar do meu reino, pode vir, pode andar junto comigo, não tem problema. Eu vim para os doentes. Desde que tu seja honesto. A única coisa que ele cobrou de Mateus é que tu seja honesto. Se tu vai andar comigo, daqui para frente, tu cobra somente... Viu? Olha que incrível. Ele não impediu nem que ele continuasse cobrando os impostos. Ele não pediu nem que ele continuasse com a profissão dele, mas desde que ele fosse honesto. Se tu tá cobrando, né? Tem aquela passagem também, né, no mercado de Jesus, né? Dai o que é de cada um, né? Então, tipo, Jesus nunca foi contra que existisse mercantilismo, que nunca existisse trabalho, né? Nada disso. Mas ele diz assim, desde que todo mundo seja honesto, dá o que cada um tem direito, né? Então, tá, beleza. E aí Mateus vem com essa passagem aí dizendo assim, o que vão comer, o que vão vestir, o que vão beber, né? E aí eu aprendi lá no meu grupo de Emaús, não lê só a passagem, dá uma lidinha antes, uma lidinha depois, para poder se contextualizar. E aí Jesus já tinha dito, né? Olha, os pássaros não semeiam, não plantam, e o Pai dá o que eles comerem. O lírio, né, que nasce no campo e depois vai secar, vai ser ceifado, né, vai ser arrancado, é mais bonito que a roupa do rei. Um lírio do campo. Né? Então, ele diz assim, se preocupar com as coisas do Pai e o resto será acrescentado. Então, procurar primeiro o reino de Deus. E isso daí, para mim, foi muito claro, acho que no primeiro curso que eu fiz do Emaús, que eu era cursista, não estava trabalhando. Ou não, desculpa, minto. O primeiro que eu fui trabalhar. E no primeiro eu não tinha nem conhecimento de tanto assim. Mas o primeiro que eu fui trabalhar, eu tinha uma prova na faculdade. E aí a gente sabe, a gente entra numa quinta, sexta, sábado, domingo, acho que a prova era segunda. Deveria ser. Como eu vou estudar para a prova se eu vou estar dentro do curso de Emaús, na clausura? Né? Aí eu disse assim, e eu não sei se alguém falou, se alguém leu, eu escutei essa passagem e eu disse assim, cuidai primeiro das coisas do Pai, o resto tudo vai ser provido. Bom, então vamos largar na mão de Deus, vamos lá, vamos entrar, vamos trabalhar, vamos servir e vamos ver o que vai ser na segunda-feira da prova, né? E confiei, me saí bem na prova, tirei a nota que precisava. Então, daí para mim, isso daí passou a ser meio regra, né? Porque hoje em dia o mundo nos tira, né? É difícil de ser católico. É difícil, é muito difícil. Eu dou tanto valor para nossa religião, porque eu vejo assim, não pode ser fácil também. Não pode ser fácil, né? Porque se for fácil, tu vai se perder. Mas é muito difícil ser católico, por quê? Porque o mundo te tira o tempo todo do eixo, né? Quer te desconcentrar o tempo todo, sempre tem outra coisa mais importante para fazer, sempre tem um trabalho, sempre tem uma festa com os amigos, sempre tem alguma coisa para ti não ir no curso, para ti não ir na missa, para ti não rezar, para ti não... sempre tem uma coisa para te distrair. Então, eu acho a seguinte, é necessário fazer as duas coisas. É como disse Jesus, não. Tem que trabalhar. Jesus não está dizendo nessa passagem assim, não,
Fica deitado aí, Fica de que boa, Deus que vai tudo mandar vai vir. maná, vai mandar maná. Eu nunca mais vi maná do céu, cara. Do céu, comida. Tem que trabalhar, né? Mas, na verdade, é o seguinte, e eu vejo muito depois da passagem, que a Bruna vai falar também, que é na sequência, então eles ficam interligados, né? Da ansiedade, né? Das preocupações, né? O finalzinho da passagem aqui é isso. Se preocupe com o hoje. Faça bem o teu hoje. Não fica pensando no futuro, né? Porque isso aí vai criar ansiedade, estresse, vai te machucar. Então, na verdade, tenta fazer o teu melhor hoje, né? E confia, tenha fé, seja honesto, né? Então, assim como Jesus pediu lá para Mateus, seja honesto, que as coisas vão ser providas, né? Tenha fé, confie. É isso aí. Né? Cara, dá o passo que Deus te dá o chão, né? É isso aí. Não adianta. Né? Se tu ficar deitado nas cordas, esperando, Assim, reclamando que Deus não ajuda, não ajuda. Que diga Pedro, né? Homem de pouca fé. O que tu fez, cara? O que tu fez pra poder Deus te ajudar? Não tem como, né, cara? Bom. E a passagem da Bruna? Bom, como o Vilmar já falou, né? Foi muito curioso que a gente acabou escolhendo Mateus também. E um seguido do outro, né? E antes de vir, até a gente estava conversando, né? Falando que eu gosto dessa questão da presença, estar presente no hoje, das preocupações. Eu gosto muito dessa parte de mindfulness, de psicologia. E eu gosto muito de ler sobre isso, essas coisas. E eu falando para o Mário, já viu que tudo parte daqui? Tudo parte daqui? Tudo... de uma interpretação, muitas vezes, de outra forma, mas a linguagem parte daqui, né? E, realmente, essa questão, assim, muito do fazer, agir, correr atrás, mas também de entregar e de saber que a hora que a gente estiver pronto, a hora que a gente for merecedor, a hora que for para estar no nosso caminho, vai acontecer, né? E eu e o Vilmar mesmo, a gente já... Como, imagina, 20 anos, a gente já passou por N situações, inclusive muitos perrengues, e a gente olhava para trás e via assim, já notou que sempre quando acontece alguma coisa assim, aparece, as coisas se resolvem. Quanto menos espera, é uma coisa assim, acontece. Uma coisa que, por exemplo, não estaria prevista ou não aconteceria na nossa razão. Na e programação. Realmente, isso só pode ser Deus. Né? Isso só pode ser mão de Deus. Porque a coisa acontece realmente, mas porque a gente também faz a nossa parte, né? Acredito que a gente está sempre buscando, errando, mas a gente está sempre... A gente sai do eixo, mas a gente sabe que a gente tem que voltar. E assim é a vida, né? O importante é saber que a gente tem que voltar, porque a gente é humano, a gente escapa, né? E o mundo está aí para nos desvirtuar, muitas vezes, da nossa essência, que a nossa essência é divina, a nossa essência é do amor, a nossa essência é de Deus. A gente nasceu para isso, né? Mas esse mundo realmente está cada vez mais desvirtualizado no sentido de... A gente vive cada vez mais no individualismo, cada vez mais sozinho, cada vez mais... As famílias estão cada vez menores, por N motivos, né? Que não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas a gente está cada vez mais assim, voltado para a família. A gente não compartilha muito do coletivo, da divisão, de compartilhar. A gente muitas vezes vê pela tecnologia, celular, tu olha as pessoas, muitas vezes cada um no seu celular vai sentar numa mesa, as pessoas não conversam, as pessoas não estão perto fisicamente, muitas vezes estão conversando com alguém lá, que isso trouxe muitos pontos a favor da questão de tu conversar com uma pessoa que está lá do outro lado, mas aí tu está longe da pessoa que está perto. Né? Então, realmente, o mundo afasta muito a gente, mas essa questão da gente centrar e voltar, acho que é diária e a todo momento, né? E a minha também é Mateus, né? Mateus 7, versículo 12, né? Que Jesus nos diz, então, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei. Né? E eu tenho tentado, essa é uma passagem que eu aplico diariamente, porque eu acredito muito assim, é muito difícil, tem situações e pessoas que a gente encara no dia a dia que a gente não quer, muitas vezes, agir como a gente gostaria, porque a gente pensa, mas é injusto, mas eu sou assim com essa pessoa não é assim comigo. Mas eu fiz isso e a pessoa não fez isso. Porque a gente vive uma constante troca, a gente quer que as coisas aconteçam da forma que a gente quer, né?
Só que a gente não pode criar expectativa, porque as pessoas são diferentes, cada uma dentro da sua concepção, da sua vivência, da sua bagagem de vida, criação, enfim. Mas no momento, eu acredito que quando a gente faz o que a gente quer que façam conosco, pode não vir do Dadinho, que eu espero que ele age assim comigo, mas ele não agiu por N motivos, mas vai vir da Michele. Uhum. Então eu vejo muito isso, cada vez mais forte, assim, eu tento passar isso pra Teodora, às vezes não é dali que vem, porque não é racional, não é cálculo matemático certinho, mas vai vir de outra forma, porque a plantação né, é dessa forma, e a colheita será certa, mas não da forma que a gente idealizou, imaginou. Então, muitas vezes na família, que é muitas adversidades, que é onde a gente aprende muito e aprende e tem que exercitar o amor, o perdão, colegas de trabalho, ambientes que a gente convive, que muitas vezes a gente discorda de atitudes, de formas mesmo de se relacionar, e a gente... Quando eu vejo que a gente tenta fazer o que não é da nossa essência, não dá certo. Porque a gente vai contra os nossos princípios, contra o que a gente acredita, contra a nossa essência, mas tu confia e faz por ti, tu não faz pelo outro, tu faz por ti, eu acho que dá certo. E tem dado nesse sentido, assim. Pode não vir naquela forma que eu gostaria, mas vem. Então, acho que é por isso que eu escolhi essa também, porque eu acredito muito, assim, que pode demorar, às vezes, não é instantâneo, mas do nada surge uma coisa assim, eu digo, viu? Tá certo, tem que continuar assim. É assim que vai dar certo, porque é assim que Deus quer, porque Deus nos ensinou, porque a gente nasceu para conviver entre irmãos, todos somos irmãos, independente da família que cada um, nós todos somos irmãos, compartilhamos do mesmo, todo mundo quer um lugar a sol, todo mundo deseja ser amado, né? Só que o modo de vivência de cada um é que é diferente, né? Interpretação, enfim. Esse aí é basicamente o mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se tu realmente ama o teu próximo, isso que tu falou, tudo que tu queria tudo que eu quero que vocês façam pra mim, eu vou fazer pra vocês. Né? Perdoa na medida que tu quer ser perdoado, né? Eu duvido que se eu fizer mal pra vocês, eu vou gostar que vocês façam pra mim. Né? Então aí já é um egoísmo. Eu invejo a família do fulano, o trabalho do fulano. Cara, quantos casos tem das pessoas puxarem o tapete dos seus líderes porque são um exemplo, né? Né? Com fofoca, com mentira, com sacanagem, só porque querem o lugar do cara. Exatamente. Agora, tu dá o teu passo para fazer as coisas. E Dadinho, como o nome do programa é Tirei do Texto, né? Como ela me falou que eu tinha dito, tem muito guru, muito coach por aí, né? Que usa a palavra, né? Tira a ideia daqui, como eu sou professor, e não faz a citação correta, né? Não diz de onde é que tirou, não diz Sim, exatamente. Né? Porque, na verdade, assim, é um livro de 2000 anos, mas ele já enfrentava grande parte dos mesmos problemas, das mesmas, né, dificuldades que a gente passa, né? Esse texto aqui, depois, mais adiante dela aqui, é uma coisa que até eu fui ler depois do texto dela, que depois que ela me falou, que eu disse o meu... Não, o meu é Mateus também, então eu não vou ler o teu, então. Que chama-se Confiança no Pai. Peçam e lhe será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão as portas para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E quem bate na porta será aberta. Então, é muito mais simples do que às vezes a gente até imagina, né? E a gente não pede, a gente não procura, a gente não bate na porta. Às vezes a gente pede errado. Né? Também. Às vezes a gente não compreende o que foi mandado, né? Porque, na verdade, olha, isso aqui que eu tô te mandando é muito melhor do que tu me pediu. E porque, cara, que nem a Bruna falou, do tempo de Deus, e, cara, e cada um ele age de uma maneira, entendeu? De repente, eu e tu, a gente tá com o mesmo problema, mas contigo ele vai agir de uma maneira e comigo vai agir de outra. Sim. Né? Então a gente fica, às vezes, bitolado, né? E, cara, depois eu comecei a me aprofundar, assim, na fé, comecei a ver tudo muito de uma outra ótica. Ainda cheio de defeito, né? Ainda cheio de coisinha lá dentro, que me incomodam ainda em relação às outras pessoas que eu tenho que mudar e tento, né? E rezo pra isso. Mas, cara, aqui não tem. Não tem. Como tu falou, é uma coisa que vem há 2000 anos funcionando, não tem como dar errado agora, né? Sim.
Apesar de ter gente que quer reescrever. E apresenta como uma grande novidade, né? Descobriu alguma coisa nova. Não, cara, se nós, míseros mortais, quiser tirar uma vírgula daqui, nós vamos estar fazendo a maior caca da história, né? Não tem como. Exatamente. Gente, queria encerrar, dizer mais uma vez, agradecer vocês, né? Fiquem à vontade, se quiserem deixar alguma mensagem, falar alguma coisa, né? Porque isso aqui vai ficar gravado e a Teodora lá, com seus 20 anos, vai ver isso e vai falar, o pai e a mãe, bem novinhos, falando sobre Deus. Com muitas curtidas, com muitas visualizações. Curte, compartilha, comenta. Obrigado, Marcos. Tinha me esquecido de pedir, né? O CCC, né? Curte, comenta, compartilha. Deixa aqui o recado aqui embaixo, seja educado, né? E tá por vocês. Bom, novamente... Peguei você no contrapedal, que não estava combinado. Novamente agradecer, Dadinho, aqui a oportunidade de estar falando sobre Deus, sobre família, sobre, enfim, carreira, no sentido de como é que Deus entra na nossa vida, em tudo, né? Porque é todo momento, desde que a gente acorda de manhã até o horário que a gente dorme, a espiritualidade tem que estar presente na vida da gente, né? Mas dizer que conta conosco, com o que tu precisar. Obrigado. No podcast. Desejamos sucesso para ti. Tenho certeza que teu programa vai render muitos frutos. Muito obrigado. E, enfim, dizer que nós estamos aí retornando agora para essa caminhada aí da igreja. Um novo movimento. Que Deus abençoe você. Seja muito feliz. Obrigada. E que a Teodora, então, já voltando para a mensagem, né, que tu falou que vai ficar gravado aí, que é uma tarefa bem árdua, né? Encaminhar uma criança, um ser aí para uma vida em desenvolvimento, mas que com Deus dificilmente ela vai se desvirtuar, porque acredito que quando tu tem os ensinamentos de Deus e tu tem uma prática diária ali, por mais que muitas vezes tu te perca ali, desvirtue, tu retorne para ali, para aquele caminho que tu acredita que com Deus vai dar certo, não tem como. E que Deus está ali a todo momento, por mais que a gente muitas vezes ache que não, ele tá sempre nos abençoando, sempre nos protegendo, sempre nos amparando, que ele nos conhece, mas que ele sabe o que a gente precisa, mas que a gente tem que pedir, que a gente tem que orar, e que o poder da oração é importantíssimo. E é isso. Agora eu passo a palavra para o Vilmar, para encerrar, então. Dadinho, passou rápido. Passou rápido. Queria te agradecer novamente aí, desejar o maior sucesso. Eu acho que essa iniciativa de trazer algo novo, moderno, que chegue na casa das pessoas com facilidade, já que os jovens estão no celular, já que, né, as pessoas estão muito no celular, vamos estar lá presente, então, né? Não vamos deixar que só coisas ruins estejam lá, ou só coisas, né? Vamos estar presentes, então, vamos se fazer... vamos levar a palavra, vamos conversar. Adorei a conversa, conte comigo. Espero que nos chame de novo. Com certeza, com certeza. Tá, e brigadão por tudo aí. Tá? Isso aí. Obrigado, gente. Bom, antes de encerrar, então, agradecer aos nossos apoiadores, né? Sam, Máquinas de Café. Se quiser um café top, uma máquina top pro teu comércio, pro teu evento, qualquer tipo de evento, cara, entre em contato aqui com o pessoal super atencioso, te dá toda a infraestrutura, te entrega a máquina lá pronta, já com os insumos que tem que abastecer, top. E Ferragem Pizarro, né, tá reformando, tá mudando o layout da tua casa, iluminação, cara, vai lá no Pizarro, são mais de 20 mil itens à disposição lá, e o atendimento da galera também, excelente. Profissionais de primeira qualidade, o pessoal tem conhecimento, te ajuda nas ideias, te ajuda Eu tive lá comprando tinta para pintar o quarto das gurias. Então, o pessoal lá se mexeu, aqui, já nos deu a ideia de cores, as gurias saíram de lá encantadas com as cores. Então, fiquem com Deus, que Jesus Cristo abençoe todos vocês. Valeu!